quero convidar você para abrir a sua Bíblia, onde você está aí na sua casa, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, por favor. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim, olha. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava ao povo. E tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e nada pegamos até agora. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. E quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar, irmãos. Querido Espírito Santo de Deus, nesta noite de quarta-feira, nós estamos na tua presença. Senhor, distantes, na verdade, mas estamos juntos. Que a tua bênção, Senhor, que não tem nela dores, seja derramada sobre nossas vidas. Fale conosco nesses minutos. Nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu disse agora há pouco que espero que todos vocês estejam bem, e é isso mesmo que eu espero. E o pastor falando agora há pouco, falando do que vai acontecer se tudo correr bem na sexta-feira, e há de correr, para a bênção do trabalhador, que nós vamos ter às 9 da manhã. Irmãos, ele estava dizendo que vai ter uma palavra específica. Ele começou a falar tudo o que está na minha mente e no meu coração para eu falar. Então eu falei, mas por que ele está falando isso, se eu vou falar isso? Então, olha Deus já trabalhando aí na gente. Deus preparando o nosso coração, preparando o caminho, porque se o Senhor diz, prepara, santifica, é porque Ele vai fazer maravilhas no nosso meio. Amém, queridos? E nesta noite de quarta-feira, é um prazer muito grande para mim, Lourdes, estar chegando até você. Nós ouvimos o testemunho dos nossos irmãos, Nivaldo e Márcia, a respeito do passo de fé que eles deram. Isso me emociona bastante. E quando nós falamos sobre milagres, eu quero deixar isso bem claro. Você grifa isso, você anote isso na sua agenda, no seu livro, onde você quiser, escreva. Milagres não se explicam, milagres se vivem. Quando nós acreditamos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos, você pode escrever isso. Ele vai fazer maravilhas. E nesse texto que nós lemos, num dos evangelhos, sobre a pesca maravilhosa. Jesus chegando ali na beira daquela praia, de longe ele avista alguns homens lavando as suas redes. Ou seja, num dia de manhã, os pescadores já estavam com um barco na beira da praia e lavando as suas redes de 2-1. Ou eles estavam com muitos peixes ou não tinha nada. E nós vamos ficar com a segunda opção, não tinha nada. Eles estavam entristecidos. Eles estavam chateados pela situação que eles estavam atravessando, de não apanhar nada. Mas quando o Senhor chega, o Senhor pede para eles um barco emprestado. E pede que eles afastem da praia, um pouquinho mais para dentro da água,
para que Jesus pudesse ocupar, né, usar o vento a favor e ele pudesse pregar para aquela grande multidão que estava ali acompanhando a sua comitiva. E quando Jesus fala do reino de Deus, fala das coisas do céu para aquelas pessoas, quando Jesus termina de falar, Jesus olha para aqueles homens e diz assim, especificamente para Simão, dizendo: vá às águas fundas e lance as suas redes. Que interessante. Como é que alguém vem, alguém que a gente não conhece, chega no nosso local, onde nós dominamos, dá uma palavra de ordem e nós podemos retrucar. E Simão não retrucou, mas ele disse assim: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada. Ou seja, ele estava dizendo: eu entendo disso, eu entendo do que eu estou falando, mas sobre a tua palavra, porque o Senhor é quem está mandando, porque o Senhor está ordenando, nós iremos. E diz que eles saíram e foram na direção que Jesus disse e jogaram as suas redes, estenderam as suas redes mais uma vez, e a ponto de Jesus disse: vocês vão às águas mais fundas. Eu quero parar um pouco aqui. Meus queridos, todos nós, eu não vou dizer para você que é uma situação que a gente goste, mas é só assim que a gente cresce, diante de desafios, diante de situações que nos confrontam, que nos colocam na parede e você não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Simão, com toda a sua equipe, tinha trabalhado a noite toda e não apanhado nada. Mas eles estavam ouvindo a palavra de Jesus e Jesus manda eles irem e lançarem a rede. Ele vai e diz: olha, sobre a tua palavra. Olha o poder da palavra na nossa vida. Olha a importância da gente ouvir. Você lembra que nós falamos sempre isso? A fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando nós abrimos os nossos ouvidos, quando nós abrimos o nosso coração e começamos a gastar tempo em ouvir a palavra, ou pela rádio, ou pela televisão, ou pela internet, você passa tempo lendo a palavra, é inevitável que não vá nascer fé no seu coração. Irmãos, a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quando Simão vai e o Senhor fala para ele lançar as redes nas águas mais fundas. Eu não sei se você sabe nadar, mas quem sabe nadar não se apavora diante de uma situação como essa. Mas quem não sabe, não tem coragem de ir. Fala: se eu for, eu vou morrer. E eu quero dizer sobre isso. Teve uma época, está fazendo mais ou menos uns 8 anos, foi quando nós chegamos aqui em Piracicaba. Houve uma reunião de pastores, reuniu-se todos os pastores na época em uma igreja, e numa situação muito delicada, de transição, de mudança. Eu e a minha família estávamos ali naquela reunião. E eu vou confessar uma coisa para vocês, eu nem respirava, porque eu estava em território novo, diferente. E eu estava de verdade morrendo de medo do desafio. Não que eu não acreditasse em Deus, nós acreditamos em Deus, nós confiamos no Senhor, nós sabemos que se Ele quiser fazer, Ele pode fazer. Só que tem um detalhe: as coisas não acontecem do jeito que nós queremos e nem no tempo que nós queremos. No livro de Eclesiastes diz que debaixo do céu e em cima da terra há tempo e propósito para todas as coisas. A nossa fé, ela caminha junto com o tempo. A gente não exerce uma fé atuante, operante do dia para a noite. A gente vai adquirindo uma fé que faz coisas acontecerem na medida que a gente vai dando passos. À medida que a gente vai tendo coragem de ser confrontado e acreditar num Deus que tudo pode. Irmãos, e nós já éramos experimentados. Já fazia um bom tempo que nós estávamos lutando por uma cidade, lutando ao lado de um povo, pregando a palavra, cuidando, pastoreando com muito amor. E agora nós estávamos diante do desafio. E ali junto com as minhas meninas bem menores ainda,
e os meus cunhados, todos ali por perto, eu fazia de conta que eu estava tranquila, mas quem conhece a gente, quando a gente conhece a pessoa, você sabe que a pessoa não está nem respirando. E eu disse, Deus, o que o meu marido vai fazer? O Senhor cuida dele. A minha preocupação era só o que ele ia fazer. E naquela reunião, todo mundo falando, naquele acerto de coisas, ele pegou a palavra, calmamente, pelo menos aos nossos olhos. Ele diz assim, a frase não é muito bonita de dizer, mas ele disse assim, olha, de repente você está pensando assim, eu não queria estar nas calças desse homem. Aí ele disse assim, mas eu quero dizer para você, eu estou feliz com o desafio que está diante de mim. Nessa hora, eu respirei. Mas que até doeu minhas costas. Eu soltei todo o peso que eu estava segurando, sabe? Ele disse, eu quero estar nessa situação e eu vou vivê-la e a boa mão de Deus vai estar conosco. Gente, como a palavra de Deus é verdadeira. Essa palavra que o Nivaldo e a Márcia disseram, que nós temos que crer nos profetas. É verdade, irmãos. No livro de Crônicas 20:20 diz, creia no Senhor teu Deus e tereis paz. E creia nos seus profetas e prosperareis. Nós estamos aqui diante dessas câmeras, dizendo, pregando, mencionando, exortando não, incentivando, dando uma palavra de incentivo, uma palavra de fé, de esperança. Nós não estamos falando de coisas teóricas, nós estamos falando de coisas práticas, coisas que eu e você já sabemos. Nós estamos aqui somente pelo Espírito Santo de Deus, te lembrando que aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para aperfeiçoá-la. Nós estamos diante de uma pandemia. E eu percebi que os rumores aumentaram, um medo quis se aproximar um pouco mais de nós. Mas eu vou te dizer, nós somos acostumados a ter medo. É natural que nós tenhamos medo, mas a nossa fé, ela não vai permitir que o nosso medo nos paralise. Nós estamos tomando todo o cuidado necessário de higiene, de zelo, de máscara, de álcool, lavar as mãos, não ter aglomeração de pessoas, evitar estar muito na rua. O máximo que a gente pode ficar em casa, nós ficamos. Eu sei que você está fazendo isso, mas não deixe isso te desestruturar. Não deixe que essa pandemia tire a sua alegria, tire a sua motivação. Nós estamos atendendo pessoas por telefone, nós estamos recebendo pedido de oração, pessoas estão apavoradas, pessoas estão oprimidas, pessoas estão entristecidas, porque não estão podendo fazer aquilo que é do seu hábito, né, do seu normal. E eu estou dizendo nesta noite, você que está nos ouvindo, você que vai ouvir essa palavra, respire fundo. Traga à sua memória o poder da palavra. Aquietai-vos, aquietem. Não fique somente diante de uma televisão, ouvindo noticiário. Pegue a sua TV, veja um filme. Coloque um louvor na sua casa. Permita que o louvor, a palavra cantada, encha a sua casa. Permita que a presença de Deus encha a sua vida. Traga a sua memória. Use a sua boca para liberar a palavra. Queridos, a opção é nossa. Se nós nos entregarmos ao medo, nós vamos morrer. Mas se nós usarmos a nossa fé, nós nos levantaremos em o nome do Senhor Jesus e vamos vencer essa situação. Mesmo você que está pensando assim, eu estou suspeito, eu estou achando que eu estou com alguma coisa estranha. Não se apavore, calma. Vê o que pode fazer, procura ajuda. E não se feche, não se tranque, não paralisa. O medo é natural. Nós temos que dominá-lo, controlá-lo. Eu gosto muito de um texto que está no livro de Josué, capítulo 1. Quando Moisés morre, e Deus tinha um plano para aquela nação, e precisava levantar um homem, e esse homem era Josué. E o Senhor chama Josué e diz assim para ele, Josué, olha irmãos, olha o que o Senhor disse para Josué, eu me rendo,
Eu, como serva, como filha de Deus, eu me rendo diante dessa palavra. O Senhor chamou Josué e disse para ele: Josué, o meu servo Moisés morreu. Ou seja, ele não pode fazer mais nada. Mas agora é com você, Josué. Então, seja forte e corajoso. A você, chefe de família. A você, mulher. A você, mãe. Você, filha. Você, filho, moço, moça. Os adolescentes, nossas crianças. Os que já cumpriram a sua missão não podem fazer mais nada. Mas nós que estamos vivos, nós podemos e faremos toda a diferença no nome do Senhor dos Exércitos. Em vários momentos ali, o Senhor vem e anima Josué, dizendo para ele: seja forte e corajoso. Guarde as palavras dessa lei. Medita nela dia e noite. É o que nós estamos dizendo. Pense na palavra, traga a palavra à sua memória, abra a tua boca, declare a palavra. O pastor tem dito aqui para nós que a palavra revelada para nós é essa: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oh, irmãos, nós ouvimos semana passada os irmãos que se reinventaram. Nós estamos ouvindo muito falar sobre se reinventar. Mas para a gente se reinventar, irmãos, nós temos que saber quem nós somos. E o que nós sabemos fazer. O que nós podemos fazer. O que eu sei fazer dentro da minha casa. Eu lavo uma louça, arrumo a casa, faço comida, ponho uma ordem. Você trabalha nos seus negócios, você pode trabalhar em casa à distância. Você que está tendo que ir trabalhar, você vai, cuida. Mas quando você olha para a situação financeira, você fala assim: não vai dar, não vai virar. Mas não olhe para a circunstância. As circunstâncias normais, elas nos amedrontam. Mas se nós olharmos com os olhos da fé, se nós olharmos pela fé a palavra é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Toma posse disso. Não só fale, não só pense, creia, acredita. O segredo do povo de Deus é acreditar. O segredo do povo de Deus é fazer menção do nome do Senhor. Dia agora primeiro, nós vamos passar nas ruas aí com os nossos carros, motos, bicicleta, a pé. Nós vamos passar, nós vamos receber a oração, nós vamos receber a unção, vamos receber o óleo. Quando chegar em casa, não pega o óleo e bota na gaveta. Não, pega o óleo, unja os umbrais da sua porta, unja a sua casa, unja as suas despensas. Oh, queridos, num tempo, eu vivi uma situação de uma família muito querida nossa. Eu era muito novinha de ministério, não tinha muita experiência relacionada a milagres. E não tenho ainda. Mas hoje eu consigo acreditar que eles são reais e eu posso vivê-los se eu acreditar. Queridos, uma moça chegou na minha casa e disse: irmã Lourdes, o meu gás acabou e eu não tenho dinheiro, o meu marido não recebeu ainda. E nós não tínhamos para quem pedir, não tinha para quem recorrer. E eu também não tinha nada para dar para ela. Eu não tinha nem um botijão sobrando e não tinha nem dinheiro. Falei: irmã, você desculpa do que eu vou fazer. Eu não tenho um gás aqui para te dar, um botijão. Mas eu tenho fé. Eu vou orar. Se eu tivesse um botijão, eu te daria. Ou se eu tivesse o dinheiro, eu te daria para você ir lá buscar um. Mas eu não tenho. Mas eu tô sendo treinada a acreditar em milagres. Você vai voltar para sua casa, irmã. E você vai colocar a mão sobre o seu botijão e vai orar. E você vai dizer assim: Senhor Jesus, o meu gás acabou e eu preciso cozinhar. E o meu marido está trabalhando, mas ainda não é tempo do vale nem do pagamento. Aumente, põe gás aqui para mim. Irmãos, ela foi para a casa dela e ela fez isso. Passou uns dias, eu estava na igreja, no culto. Ela falou assim: você acredita que o meu gás não acabou até hoje? Eu falei: então você vai lá e fala para ele: pode parar que agora eu já tenho dinheiro, eu vou lá comprar o meu gás. E isso, irmãos, eu era tão novinha. Quando eu consegui orar para que aumentasse o gás no botijão, eu pensei assim: mas é a palavra. Tudo que vocês pedirem ao Pai, crendo, vocês receberão. O
O que é que nós temos tido falta? Você tem tido falta de moradia? Você tem tido falta de dinheiro para saldar os seus compromissos? Oh, queridos. Pastora, mas se Deus me ama, e se Ele sabe do que eu preciso, por que que Ele permite? Não é? Aí vem aquela avalanche de coisas. Por quê? Por quê? Por quê? Eu não vou te dizer que não é para perguntar por quê, porque não combina. Mas eu vou te dizer, Deus está nos forjando para viver dias de milagres, para edificar a nossa vida, a nossa casa e a casa de outros. Você viu que o testemunho lido hoje foi baseado na experiência dos irmãos da semana passada, que ousaram, em tempo de pandemia, darem um passo de fé. Na medida que nós dermos o nosso passo de fé, o Senhor vai nos honrando, porque Ele é Deus. Não faça loucura. Não faça loucura, mas não deixe de viver uma aventura de fé. Existem pessoas que dizem assim, eu prefiro um passarinho na mão do que vários voando. Existem pessoas que vão chegar lá na frente e vão dizer assim, eu fiquei tão seguro, eu acreditei tanto no que eu via, no que eu tocava, que infelizmente o tempo passou e eu não vivi o sobrenatural. Nós somos o povo de Deus. E eu contei essa experiência do meu marido dizendo, existem pessoas pensando, eu não queria estar nas calças desse homem. Ele disse, eu quero estar onde eu estou. Nós temos que saber quem nós somos, o que nós queremos e aonde nós vamos chegar. Porque quando nós sabemos quem nós somos, em Deus, nós temos condição de pegar as redes, pegá-las, mesmo tendo trabalhado uma noite toda, mesmo conhecendo toda a situação do mar, aqueles homens voltarem no início da manhã e lançarem as suas redes sobre uma palavra. A palavra de Deus, ela tem vida na nossa vida. A palavra de Deus, ela cancela a morte. A palavra de Deus, ela anula toda maldição hereditária. Mas para isso tem que ter posicionamento, tem que ter atitude. E eu te pergunto, é fácil ter atitude? Não. Não é fácil ter atitude. Mas se te servir de coragem, ouça isso. Ninguém é o super-homem. Ninguém é Mulher Maravilha. Ninguém tem o poder de dizer eu vou fazer e vai acontecer. Quando nós tomamos uma atitude dizendo o meu coração está menor do que um coração de frango, mas pela fé eu vou me posicionar e eu vou viver os milagres. Ouça, você vai se surpreender com o agir do sobrenatural do Senhor na sua vida. Eu gosto muito de um texto que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, verso 4, que diz assim, desde a antiguidade não se ouviu falar de um Deus, não se viu um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. A palavra diz que o Senhor trabalha em nosso favor. Se nós sentarmos, se nós pararmos para ouvir a palavra, o Senhor está dizendo mais ou menos isso para mim e para você. Por que estás tão preocupado? Por que está tão ansioso? Por que está querendo acrescentar alguma coisa, indo de um lado para o outro? Para. Ouça a palavra. E sobre a palavra, você vai. Quando Simão vai, ele lança a rede. E naquela hora, naquele momento, está passando milagrosamente um grande cardume de grandes peixes. Era 153 grandes peixes. Estavam passando por ali. Ele pega aquela rede, ele diz, eu não vou dar conta disso tudo. Ele começa a gritar para que os seus companheiros de pesca viessem com outro barco e o ajudassem. Eles se aproximaram, encheram os 2 barquinhos, e os 2 barquinhos estavam tão cheios que estavam começando a afundar. O que quer dizer isso?
que a bênção de Deus na minha vida, a bênção de Deus na sua vida, não se limite às circunstâncias. Não se limite ao que os seus olhos estão mostrando. Nem sempre o que os seus olhos te mostram é o que Deus está dizendo. O Senhor está dizendo, deixa de crer, deixa de viver somente no homem natural. Comece a acreditar no homem espiritual que tem dentro de você. A bênção de Deus diz assim, a bênção de Deus na nossa vida, ela é recalcada, ela é sacudida e ela é transbordante. Oh, glória a Deus por isso, glória a Deus. Não ouça, não fica ouvindo mensagens negativas. Não fica ouvindo pessoas que vêm colocar medo e peso sobre o seu coração, medo sobre o seu futuro. Para isso, irmãos, nós já temos um grande inimigo, que é Satanás, que veio para desfazer as obras de Deus. Eu estava dizendo agora para a Silmarinha, antes de nós começarmos o culto, para a Silmara, eu disse, Silmara, eu tive um momento com Deus hoje, que foi o melhor momento da minha vida. E ela, pastora, porque às vezes as pessoas nem sempre estão na mesma situação que você. Ela disse, eu também estou buscando. Eu falei, Silmara, Deus falou tanto comigo. Ela falou, comigo ele não quer falar muito, não. Olha o que ela falou, comigo ele não está querendo falar muito, não. Não é que não está querendo, não. Ela não interpretou direito. O Senhor está dizendo assim, eu tenho tanta coisa para fazer na sua vida, só que agora você não está preparada. Ou seja, te prepara, porque amanhã eu vou fazer maravilhas na sua vida. Eu entendi para ela. Mas hoje de tarde, eu tive um momento que eu pude desmontar, se existe essa expressão. Eu desmontei, parecia que eu estava com peso sobre as costas. Parece que eu estava vivendo assim no suspense, com medo. E quando eu cheguei ali na presença de Deus, em oração, eu não estou podendo ficar muito tempo de joelho, por causa do joelho, eu estou me prostrando. E quando eu fiquei ali, eu fiquei assim, eu falei, Deus, eu não quero falar nada. Eu não quero falar muito. Eu quero só te ouvir. Eu só quero te ouvir. E eu li em Pedro, na carta de São Pedro, no capítulo 3, quando o Senhor falou ali, olha, antes vocês não tinham nem voz, porque vocês eram escravos, mas agora vocês são filhos, vocês são nação santa, sacerdócio real. Irmãos, a presença de Deus encheu o quarto aonde eu estava. Como assim, pastora? A presença de Deus encheu o quarto. O medo, a preocupação, a ansiedade passou por alguns momentos e o meu coração foi cheio de fé, cheio de motivação. Eu me motivei, eu me animei, eu consegui me levantar para conseguir continuar levantando os braços do meu marido, para levantar meus filhos, para levantar meu povo, para continuar de pé profetizando para o meu povo, em o nome de Jesus. Nós somos o sacerdócio real, nós somos uma nação santa, nós não estamos limitados somente naquilo que o Senhor pode fazer. Nós já sabemos que Ele pode aumentar o óleo, nós sabemos que Ele pode aumentar a farinha, nós sabemos que Ele pode dar dinheiro para a gente saldar os nossos compromissos. Ele é provedor, mas nós sabemos também que Ele é o mesmo que animou Josué, quando Josué estava temeroso em assumir o lugar de Moisés. O nosso Deus está dizendo para nós nesta noite, eu sou o Senhor que trago salvação para vocês, eu sou o refúgio de vocês, eu sou a fortaleza. Esta palavra é a palavra que Deus quer para nós. Irmãos, vamos santificar a nossa vida, vamos dizer não para as nossas vontades, principalmente quando nós pagamos preço por injustiça. Às vezes nós pagamos algumas coisas sem merecer, e aí a gente se pega assim, mas você acha justo? Você acha justo isso? Não vá por aí.
Olha para a palavra, o Senhor também nos amou incondicionalmente. Deus sabe muito bem o que é isso, quando Ele nos deu Jesus. Ele deu Jesus por mim, Ele deu Jesus por você. A palavra diz que o Senhor levou sobre Ele todas as nossas dores, todas as nossas machucaduras, estava sobre o Senhor, e Ele venceu, e nós temos uma promessa. Irmãos, a Bíblia diz assim: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Que nesta noite, eu e você, sejamos livres, sejamos libertos e abençoados, no nome precioso e bendito de Jesus. Pastora, o que aconteceu com Simão e toda sua comitiva ali? Aqueles homens, Pedro e Tiago, que estavam ali, e os seus sócios, o que houve com eles? Quando eles assistiram àquela grande pesca, eles não tiveram estrutura. Quando Simão se aproxima da praia, ele vai até o Senhor, ele diz: não se aproxima de mim, porque eu sou um homem pecador. Irmãos, é o que nós somos. Os milagres são para nós, as bênçãos são para nós, mas não se acha não pensa que você é tudo, não pensa que as coisas têm que acontecer do jeito que você quer e do jeito que você planeja. Deus tem planos com a sua vida. Quando Ele diz não para nós, irmãos, Ele sabe por que está dizendo. Quando o Senhor diz para a gente, para um povo: espera. Nós temos que entender que se nós murmurarmos, nós vamos perder a bênção. Mas se nós usarmos palavras boas, se nós usarmos palavras brandas, nós vamos passar pelo mesmo processo, mas quando chegarmos lá na frente, nós vamos estar muito melhor. As dificuldades do nosso dia a dia, as barreiras que enfrentamos, as pandemias, ou a pandemia que estamos enfrentando, porque nós nunca enfrentamos uma outra. Tivemos algumas outras situações, mas igual essa, não. Não é para te desmorecer, não é para te encurralar e não é para te matar. É para que a gente entenda que o Senhor é Senhor sobre toda e qualquer situação. E isso não é uma palavra bonita, essa é uma palavra verdadeira. Eu estou falando com vocês nesta noite, como uma mãe que fala com seus filhos. Ouça o que o Espírito de Deus está dizendo para você nesta noite. Ouça, vale a pena dizer não para o seu eu. Vale a pena dizer não para as suas vontades. E dizer sim para Deus, porque quando nós dizemos sim para Deus, nós estamos ajudando o propósito de Deus se cumprir ou concluir na minha e na sua vida. Eu abençoo a igreja do Evangelho Quadrangular em Piracicaba. Eu abençoo a igreja do Evangelho Quadrangular em todo o estado de São Paulo. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo todo o povo de Deus. Você que está nos ouvindo, você que vai ter interesse de falar conosco após o culto, você pode entrar aí, após essa palavra, você pode entrar no QR Code. Você vai ter ali 3 pastores, você pode entrar, passar, falar com eles, eles vão atender você rapidinho, eles vão te ouvir, eles vão orar com você. Não deixe de procurar ajuda, não é feio pedir ajuda, o triste é a gente passar por situação sozinho, achar que não vai dar conta. Eu e você vamos vencer, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar, queridos, você aonde estiver agora, levante o seu rosto para Deus. Levante o seu rosto. Nós amamos a Tua presença. Glória a Deus por esta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido Espírito Santo de Deus, nesta noite de quarta-feira, nós estamos na Tua presença. Nós estamos falando do Seu poder, do Teu senhorio. Quem o Senhor é? O nosso Salvador, o nosso libertador, a nossa torre forte. Meu Deus, obrigada por tudo que o Senhor já nos fez. Obrigada por tudo que o Senhor está fazendo. E obrigada por aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nós, através de nós e no nosso povo. Cuida do nosso povo.
Cuida das famílias brasileiras, Senhor. Cuida do chefe de família. Cuida do coração desta mulher, desta esposa, dessa mãe. Meu Deus, cuida dos nossos filhos. Sejam eles pequenos, sejam eles adolescentes, adultos. Cuida deles. Livra-os de todo mal. Guarda a entrada e a saída dos nossos filhos. Dê saúde, Senhor, física. Dê saúde emocional. Dê saúde espiritual. Levanta-nos, Senhor. Levanta-nos nesta noite, como o Senhor levantou Simão Pedro. Senhor, levanta-nos para que nós tenhamos força de levantar a nossa casa. Que através de nós, meu Deus, os nossos lares sejam edificados e a Tua obra se concretize. Nós oramos, Senhor, e pedimos a Tua bênção, no nome de Jesus. Glória a Deus.